Quando Jesus estava deixando seus discípulos, após sua ressurreição, ele prometeu orar a Deus para enviar-lhes um consolador na pessoa do Espírito Santo. Para cumprir essa promessa, os discípulos o receberam no dia de Pentecostes. Mas essa promessa não era exclusiva para os discípulos apenas. Todo filho de Deus deve fazer parte dessa bênção. Claro, um cristão com o Espírito Santo é abençoado além da medida. Isso vai além de apenas falar em línguas. Você se lembra da transformação, do poder, da sabedoria e da confiança que vieram sobre eles, além de muitas outras coisas que aconteceram na vida dos discípulos depois que o receberam. Mas, infelizmente, muitos cristãos em nossos dias ainda não experimentaram isso. Uma grande parte daqueles que afirmam ter recebido o Espírito Santo apenas porque conseguem falar em línguas estão longe de viver uma vida transformada, como dito em 2 Timóteo capítulo 3. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, como você pode saber que você ou alguém próximo a você tem o Espírito Santo de Deus? Claro, existem diferentes espíritos neste fim dos tempos. Se a Bíblia pode registrar que o diabo pode se manifestar frequentemente como um anjo de luz, então, amados, muitas pessoas que desfilam na Igreja de Deus hoje podem estar falando em línguas do diabo e operando sob seu espírito também. É por isso que você deve ser capaz de discernir uma pessoa com o Espírito Santo de Deus. Você não precisa jejuar e orar para saber disso. Repetidamente, desde os dias da Bíblia até agora, houve uma consistência no modo de vida daqueles que afirmaram estar cheios do genuíno Espírito de Deus. Eles têm hábitos específicos. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal, se ainda não o fez, e certifique-se de assistir até o final, pois esta é uma mensagem muito poderosa que mudará sua vida espiritual. Então, quais são os hábitos de uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? Primeiramente, a evidência dos dons do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo influencia a manifestação de certas qualidades em você, que contribuem para que você produza seus frutos. Tudo isso está embutido em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se a sua carne não for crucificada, o Espírito de Deus não pode habitar em você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus sempre irradiará em torno da sua vida, e não para por aí. Esse amor divino começa a influenciar as pessoas com quem você entra em contato. Se você olhar para o amor da perspectiva humana, talvez não se importe com as pessoas ao seu redor. A carne em você se concentrará nos seus desejos, sem se importar com o que os outros estão passando. Mais ainda, você se verá sendo seletivo com as pessoas a quem demonstra amor. Mas o Espírito Santo capacita você a estender amor sincero e compaixão a todos, independentemente de crença, raça ou origem. E porque suas ações estão em linha com o Espírito, você se verá servindo e se solidarizando com os outros sem condições. E como resultado, você se tornará uma luz brilhante para a sua geração. Que tal fé, alegria e paz em meio às tempestades da vida? Fé é obrigar-se a acreditar no que não existe. A verdade é que leva a graça de Deus para confiar em Deus sem manifestações físicas. E essa confiança vem com ter o Espírito Santo em sua vida. Ele gera uma fé que moverá montanhas em sua vida e, à medida que você confia em Deus, é transformado do medo para experimentar paz e alegria em meio ao caos. Este não é o tipo de paz que você sente quando tudo acontece como você quer. Ao contrário, você sente essa calma mesmo quando há problemas ao seu redor. Você permanecerá firme e confiante. Além disso, você terá esperança, sabendo que Deus está no controle. Esta paz não apenas guarda seu coração, mas também vem com uma alegria que não depende das circunstâncias. Esta alegria resiste à dor, às provações e ao sofrimento. Ela também emana da convicção de que Cristo venceu tudo, e isso vai longe para atrair outros a indagar sobre a fonte da sua paz e alegria, levando-os a Deus. Que estilo de vida incrível! Mas, querido filho de Deus, se isso não é sua realidade ou a de alguém próximo a você, talvez seja um sinal de que você deve se aproximar de Deus e pedir o seu Espírito. Em
Em segundo lugar, uma fome insaciável pela palavra de Deus e sua presença, junto com a oração. Amado, você não pode afirmar ter o Espírito Santo se não consegue se lembrar da última vez que teve uma conversa séria com ele em orações. Da mesma forma, se você está próximo de alguém que afirma ter o Espírito Santo, mas carece de uma vida consistente de palavra e oração, tenha cuidado. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele desperta um forte desejo de se imergir na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava falando com seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo os ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo expande seu conhecimento sobre a palavra de Deus. À medida que você estuda, ele abre seus olhos para mistérios profundos nas Escrituras, e com o tempo você verá seu conhecimento de Deus aumentar diariamente. Ele também fortalece sua vida de oração, guiando-o a entender que a comunhão com Deus é essencial. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dá a você sensibilidade à orientação de Deus. Ele o ajuda a buscar orientação e entendimento por meio de oração fervorosa. Terceiramente, a ativação dos dons espirituais. O Espírito Santo equipa você com dons espirituais que o capacitam a servir a Deus e a guiar outros a Ele. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Há diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. Há diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles, e em cada um, é o mesmo Deus que opera. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Quando o Espírito Santo insere esses dons em você, seja profecia, cura, ensino ou discernimento, você precisa tê-lo ativo e operante em você para manifestá-los. Mas você deve saber que esses dons não são para sua elevação. Em vez disso, eles são para o bem maior do corpo de Cristo, magnificando assim a glória de Deus. Em quarto lugar, a vitória sobre o pecado. Qualquer homem que vive em pecado está sob escravidão. O apóstolo Paulo, falando na Bíblia, disse que qualquer ato que você domina ou permite que tome conta de você, você se torna escravo dele, e isso o priva das coisas que têm verdadeiro valor. Prosseguindo, ele elaborou que qualquer coisa que você obedeça é o seu mestre, seja pecado ou justiça. Esta é outra coisa que distingue um crente cheio do Espírito de uma pessoa vazia. O Espírito Santo capacita você a viver uma vida vitoriosa sobre a escravidão do pecado. Se você pode dizer com ousadia que não é mais escravo do pecado, é porque o Espírito Santo permite que você supere a tentação e resista às atrações do mundo. Caso contrário, você será uma presa do diabo. Pessoas com o Espírito Santo são mais sensíveis à justiça e têm um desejo elevado de sempre andar com Deus e obedecer aos seus mandamentos. Quintamente, a ousadia para pregar o Evangelho da paz. A Bíblia relata como Pedro se levantou com ousadia na companhia dos outros discípulos e dirigiu-se à multidão no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Suas vidas experimentaram transformação, sua fala mudou, e eles conheciam mistérios que ninguém poderia imaginar. Lembre-se do que Jesus Cristo disse quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ele disse que seriam suas testemunhas em diferentes partes do mundo. É exatamente isso que esta escritura retrata. Apesar de ser discípulo de Jesus, Pedro sempre foi conhecido como alguém que alimentava medo. Foi o mesmo medo que o fez negar Jesus 3 vezes antes de ele ser crucificado. Mas você pode ver que, depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele assumiu a posição de líder. E não só isso, não havia mais vestígio de medo nele. Para provar isso, ele pregou em uma noite e milhares de almas receberam salvação. Isso demonstra claramente o que o Espírito Santo faz na vida de um homem. Ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo deve despertá-lo. Lembre-se de que você não pode dar o que não tem. Sem o Espírito Santo, você perderá seu tempo falando palavras vazias para as pessoas. Mas com ele, você pode ter certeza de que ele tocará os corações das almas a quem você prega, e elas receberão a salvação. Em sexto lugar, a humildade no serviço. Quando Jesus Cristo estava na terra,
Ele realizou seu trabalho como líder servindo aos outros. Ele exibiu humildade em todos os lugares onde ia. Ele nunca fez parecer que o mundo inteiro estava a seus pés. Isso é sabedoria. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus habita em você, você será humilde e estará pronto para servir as pessoas ao seu redor. Somente uma pessoa arrogante se vê como sendo melhor que os outros e, por causa disso, quer que as pessoas ajam como seus escravos. Este é um sinal claro do diabo em ação. Ser cheio do Espírito Santo instila um profundo senso de humildade e um coração de servidão. Aqueles com o Espírito não buscam exaltação ou reconhecimento por suas obras. Em vez disso, eles estão sempre humildes o suficiente para se oferecerem como vasos para o propósito de Deus. Eles colocam as necessidades dos outros antes das suas. Eles nunca serão felizes até verem aqueles ao seu redor alegres. Suas vidas sempre refletem a natureza de servo de Cristo, pois são diligentes em servir aos outros. Eles fazem Jesus ser conhecido através de atos de bondade e altruísmo. Amados, o Espírito Santo está sempre pronto para transformar a vida daqueles que se abrem à sua presença. Estes são alguns dos muitos hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você também pode experimentar o mesmo, e até mais, se estiver disposto. Você testemunhará o impacto profundo do Espírito Santo e receberá capacitação para viver uma vida extraordinária para Cristo. Como seu vaso, sua vida é um farol radiante que ilumina o caminho para outros caminharem na verdade. Mas em meio à sua vida ocupada, pode ser fácil negligenciar a importância de nutrir seu relacionamento com Ele. Portanto, para manter o Espírito Santo vivo em você, além de ter uma mente aberta, você deve tomar medidas deliberadas para fazer certas coisas. Primeiro, rendição a Ele e caminhar em obediência total à sua orientação. Você deve render sua própria vontade e todo o seu ser a Ele. Você deve ser humilde e permitir que Ele o molde em um vaso digno de uso. À medida que você abre mão de seus desejos e alinha sua vida com o plano de Deus, o Espírito Santo o capacita a caminhar em obediência e retidão. A obediência não deve ser um fardo restritivo. Em vez disso, deve ser um portal para a liberdade e intimidade com Deus. Tenha cuidado para nunca desobedecer à orientação do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30 dizem: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme as suas necessidades, para que beneficie os que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo deve ser seu guia, mas no momento em que você decidir desobedecê-lo, ele se retira. Lembre-se de que ele é gentil e não imporá nada a você. Ele pode guiá-lo em sua vida cotidiana de muitas maneiras. Por exemplo, ele pode orientá-lo a tomar as decisões certas sobre qualquer área da sua vida, seja como você interage com os outros ou como responde às situações. Às vezes, ele pode dar uma direção específica, como fez com Filipe, quando o direcionou a uma certa estrada. Filipe ouviu e obedeceu sem demora, e quando chegou lá, encontrou um eunuco etíope, e no final, o Espírito Santo o usou para explicar a Escritura ao eunuco etíope. E se Filipe tivesse ignorado essa diretiva? A conclusão é que o Espírito Santo deve guiá-lo, e à medida que ele faz isso, ele ajudará você a viver uma vida que honra a Deus e reflete seu caráter. Portanto, humilhando-se, obedecendo completamente e seguindo seus conselhos, você pode ter certeza de que está seguindo o caminho certo e, como resultado, poderá honrar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Segundo, a interação frequente com o Espírito Santo. Você pode se perguntar como deve interagir com ele, já que ele é um espírito. Agora responda a esta pergunta: você já conversou com Deus antes? Como você fez isso? Ou como tem feito isso? É simples. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem o ajuda a orar a Deus. Mas não se esqueça de que ele também é Deus. Quando você ora, está se comunicando com 3 pessoas em um: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você conversar mais com ele, terá mais chances de desfrutar de sua companhia por muito tempo. Não gostaria de experimentar isso? Querido Filho de Deus, manter o Espírito Santo em sua vida requer sua sinceridade, escolhas intencionais e diligência. À medida que você caminha de mãos dadas com ele, sua vida se tornará um testemunho do amor e da graça de Deus, e isso, sem dúvida,
desbloqueará as bênçãos abundantes de ter um relacionamento com Ele. Que Deus lhe dê a graça de continuar se esforçando para manter o Espírito Santo vivo em sua vida. Sempre busque sua orientação e experimente o poder transformador de sua presença. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Querido Pai, meu coração está cheio de gratidão por seu amor constante e graça em minha vida. Reconheço que o Senhor é meu âncora e a única razão pela qual ainda estou vivo. Obrigado por todas as batalhas físicas e espirituais que lutou por mim. Obrigado pela provisão divina, proteção e orientação. Bendito seja seu nome para sempre. Agradeço pela minha família, amigos e apoiadores. Por todas as pessoas a quem o Senhor concedeu acesso à minha vida por uma razão ou outra, sou grato. Obrigado pelas muitas vezes em que tropecei, mas não caí, porque o Senhor me ajudou. Não tenho nada a dizer além de agradecer. Eu me apresento a você e peço misericórdia. Sua palavra diz que, se eu afirmar que não tenho pecado, faço de você um mentiroso. Limpe-me dos meus pecados e lave-me com seu sangue. Por favor, purifique-me de todo hábito pecaminoso e faça de mim um vaso digno para a glória do seu nome. Coloco todo o pecado persistente em minha vida a seus pés. Perdoe-me e dê-me a graça de não pecar mais. Ó Deus justo, agradeço pelo dom do Espírito Santo. Obrigado por enviar um Consolador a mim. Seu Espírito Santo tem sido meu amigo e guia. Obrigado pela transformação que experimentei através do seu Espírito Santo. Oro por uma unção fresca para andar nas novas direções que o Senhor está pronto para me guiar. Capacite-me e fortaleça-me para a tarefa que está por vir. Reconheço que sem você sou nada. Por favor, continue a me guiar pelo caminho certo, seja qual for a missão que o Senhor me deu e que não consegui realizar e que agora parece um fardo. Por favor, dê-me a graça de assumi-la e completá-la até o fim. Por favor, abra meus olhos para a verdade da sua palavra. Sua verdade que ilumina, por favor, que seja o centro da minha vida em tudo o que faço. Ajude-me a focar no Senhor em todos os momentos, não importa o quão difícil possa ser para mim. Que eu esteja disposto a sacrificar para a glória do seu nome. Acima de tudo, doce Espírito Santo, por favor, dê-me o coração para saber quando está me guiando. Abra meus olhos espirituais para entender tudo o que deseja que eu saiba. Sempre que eu ficar cansado e desviar-me, por favor, levante-me e fortaleça-me para completar a jornada. Sempre que eu estiver relutante em obedecer suas instruções, por favor, perdoe-me e ajude-me a obedecer. Meu Consolador, por favor, ajude-me a nunca entristecê-lo em nenhum momento da minha vida. Que meu relacionamento com você floresça como uma árvore plantada à beira do rio. Por favor, não saia do meu lado. Não posso completar esta corrida sem você. Você é o precioso presente de Deus para mim, e eu o valorizo. Obrigado, doce Espírito Santo, por ser meu advogado. Amém. Se este vídeo te abençoou, não esqueça de curtir, deixar um comentário e se inscrever.